O senhor falou de uma coisa que me chama muito a atenção, que é essa coisa de reavaliar. Né? Eu assisti uma entrevista uma vez com o senhor, ouvi na rádio uma entrevista com o senhor, em que o senhor falou da Lei Candir, que para mim é o maior calo da nossa economia. Né? Eu queria lhe perguntar, assim, bom, primeiro colocando alguns números aqui que eu sei, o Pará gera em média 14 bilhões anualmente, né, em cima do minério. Em contrapartida, o que o minério deixa de ICMS no Pará é apenas 3%. Então, assim, a gente continua sendo... A nossa realidade é de ser um estado de exploração. Né? Aí, como eu lhe falei, eu comecei a ouvir essa entrevista com o senhor no rádio e não terminei. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão e o que foi feito na sua gestão justamente para reavaliar esse bolo fiscal aí. Tá, deixa eu te dizer. Eu acho que o Brasil, ou seja, o sistema fiscal e tributário brasileiro, ele é muito perverso com os estados produtores de recursos naturais. Tá? Como o Pará é um estado fortemente produtor de recursos naturais, ele é muito perverso em relação ao estado. A questão da desoneração das exportações, que alguns dizem, mas por que não volta a cobrar imposto sobre exportação? Primeiro, é importante que se tenha claro o seguinte, nenhum país do mundo onera exportação, porque você perde competitividade internacional. Então, o problema não é esse, o problema é você ter mecanismos de compensação efetivos sobre isso. Quando você coloca, olha, o Pará é o segundo maior saldo na balança comercial brasileira e ainda tem indicadores sociais precários. Essa é uma contradição brutal. Não fecha tá essa conta. Não fecha. Não tem tu como percebe? fechar. Então, aí você diz o seguinte, bom, aí o que vocês fizeram? Tá? Primeiro, juridicamente nós temos duas ações e todas as duas movidas. Uma quando nós tivemos no governo no passado e uma neste governo agora, pedindo a reavaliação do ressarcimento efetivo da Lei Candir. Então, essa é uma coisa. Então, nós usamos o caminho jurídico para cobrar. Mas nós tivemos uma outra atitude que eu acho que talvez tenha sido a atitude mais importante, que foi exatamente a criação da taxa. Esse, eu acho que foi, talvez, assim, o movimento mais claro do Estado dizer, em alto e bom tom, olha, não temos nenhum problema com essa história de atender o desenvolvimento brasileiro através das nossas riquezas minerais. Só não dá para o Estado não ter qualquer tipo de ingerência sobre essa questão. Porque, como sempre se tem que a questão mineral, ela é de competência da União, vamos dizer assim, o Estado, historicamente, foi alijado desse debate, foi alijado disso. Tá? Então, na hora que nós criamos a taxa, e vocês lembram do debate à época, muitos tentaram dizer que era uma coisa politiqueira, outros dizer que não, que isso não tinha nenhuma chance de prosperar, que a taxa era conversa fiada, era simplesmente uma manobra na época. E foi uma grande bobagem. Eu acho que foi uma atitude corretíssima do Estado de se firmar e afirmar na federação, dizendo, tudo bem, só que nós temos também como participar do debate da questão mineral. E o fato é que ela, além de, evidentemente, gerar algum recurso, ela nos permitiu ingressar num campo, como eu disse, que o Estado ficou alijado a sua vida inteira, até muito recentemente. Então, hoje, as empresas têm necessariamente que sentar e discutir. Já chegamos onde gostaríamos? Não. Eu acho que nós temos ainda um largo caminho pela frente. Não dá para negar. Na verdade, a questão mineral vai estar presente na vida do Estado de forma colada. A questão é que a gente sabe que isso é uma coisa finita e como é que a gente é capaz de transformar isso em algo que gere benefícios no presente, mas, sobretudo, para as gerações futuras. Senador, o senhor falou dessa questão da taxa. O que ela tem representado para o Estado hoje em termos de arrecadação? Deixa eu lhe dizer. Em média, a taxa tem gerado algo em torno de 30 milhões mês, que significa em torno de 300 milhões ano, 350 milhões ano. É algo suficiente? Claro que não. Mas não é um valor desprezível. E eu lhe diria que isso foi muito importante quando a gente pensa a questão da redução do FPE. Tá certo? Porque isso nos garantiu a recuperar as contas e garantiu
uma retomada de investimentos. O que a gente tem usado? A gente tem utilizado, sobretudo, a taxa na questão de investimentos nas áreas mineradoras. Isso não é uma obrigação, vamos dizer assim. Ou seja, não existe a imposição legal disso. Mas isso a gente tem feito como decisão, como indicativo, que eu acho que foi também uma decisão correta, foi uma posição correta. A taxa foi fundamental, está sendo fundamental para a recuperação econômica do Pará, mas o senhor tem falado insistentemente que é preciso avançar mais aí. Sim. Qual é o próximo passo, além da taxa, depois da taxa? Deixa eu dizer, eu acho que nós temos algumas coisas. Uma delas, eu acho que nós precisamos ser mais efetivos na discussão do Pacto Federativo. Não tem jeito, gente. Que é um exemplo claro disso. Veja bem, tudo que é arrecadado, ou seja, da arrecadação global, do bolo tributário da União, a União arrecada mais ou menos 70%. Os estados arrecadam algo em torno de 24% e os municípios 6%. Enfim, a sociedade transfere para a União 70% do bolo tributário, os estados 24% e os municípios 6%. Aí você tem as transferências. A União transfere recursos para o Estado, transfere recursos para o município, o Estado transfere recursos para o município. Depois das transferências, qual é o saldo? A União ainda fica mais ou menos com 60% de tudo que é arrecadado de impostos no Brasil. Os estados praticamente é neutro a questão das transferências, porque eles mantêm os 24% e os municípios saem de 6% para 16%. Bom, se eu pegar então estados e municípios, que são os dois entes que estão muito mais próximos da população, e são aqueles que têm como tarefa a prestação dos serviços chamados essenciais, por exemplo, a quem compete ensino fundamental, tá certo? Município. A saúde, atenção básica, município. Segurança, Estado. Então, saúde, educação e segurança, que são aqueles setores em que o dia a dia da população se confronta de forma mais direta, são de responsabilidade dos entes federativos que têm a menor parcela do bolo tributário. É um desafio, né? Então, essa é uma coisa, isso grande. não é uma particularidade do Estado, é por isso que eu digo o seguinte, nós precisamos rediscutir o Pacto Federativo. Quando a gente fala Pacto Federativo, isso para muitos pode parecer uma grande abstração. O que é isso? É uma melhor definição entre obrigações e fontes. E é isso que eu acho que o país precisa enfrentar definitivamente. Não dá para aquelas esferas de governo que têm a responsabilidade dos serviços que mais têm impacto sobre o cotidiano das pessoas. E veja, não vamos negar isso não. Quando você faz um balanço, você olha para o país, existe hoje por parte da sociedade cada vez mais uma crescente compreensão da insuficiência quantitativa, tá certo? E qualitativa dos serviços públicos, pô. E isso é muito mais sentido em saúde, educação e segurança, pô.